Bom dia a todos, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo, meu irmão e minha irmã. A mensagem de hoje tem como tema, vencendo a mentalidade de gafanhoto. Nós vamos abrir a palavra de Deus no livro de 1 Samuel, capítulo 17. Eu vou ler aqui inicialmente do 24 ao 26 e depois do 45 ao 46, que diz assim: E todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiam de diante dele, tomados de pavor. Diziam os homens de Israel: Vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para desafiar a Israel. Ao homem, pois que o matar, o rei acumulará de grandes riquezas, e lhe dará sua filha, e fará livre a casa de seu pai em Israel. Então falou Davi aos homens que se achavam perto dele, dizendo: Que se fará o homem que matará a esse filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Pois quem é esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? E o povo lhe repetiu aquela palavra, dizendo: Assim se fará ao homem que o matar. Agora 45. Davi, porém, lhe respondeu: Tu vens a mim com espada, com lança e com escudo. Mas eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão. Ferir-te-ei e tirar-te-ei a cabeça. Os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às feras da terra, para que toda a terra saiba que há Deus em Israel. Hoje nós vamos aprender a superar as barreiras do dia a dia. Inicialmente, vamos ver como devemos destruir o que nos afronta. Conhecer qual foi o segredo de Davi que venceu o gigante Golias. Saber como poderemos vencer a mentalidade de gafanhoto. Lembrando que o tempo chegou de tomarmos de volta tudo quanto o diabo tirou de nós. E se você quer realmente derrotar Satanás, tenha cuidado com a negatividade, porque ela é a maior das afrontas. Coloque a adversidade no seu devido lugar. Elimine a afronta por etapas. Profetize a derrota da afronta e seja vitorioso em Cristo Jesus. Em meio às lutas do dia a dia, devemos nos manter fiéis, como José, nos alegrarmos na vitória que Cristo conquistou para nós na cruz do Calvário. Não darmos ouvidos à voz do fracasso, não darmos ouvidos ao complexo de inferioridade e não nos impressionarmos com o desprezo do inimigo. Faça uso da autoridade que Deus lhe deu. Mantenha os olhos abertos para ver o livramento do Senhor e se prepare para a manifestação da glória de Deus em sua vida. As afrontas podem se apresentar de diversas formas, como através de uma vergonha ou de uma ameaça. Muitas vezes, nós estamos sendo afrontados e ameaçados e o tempo vai passando e a afronta e as ameaças continuam. Nessa passagem em que Davi e Golias aparecem, é narrada uma situação em que o exército israelita e o rei Saul se deparam com afrontas inevitáveis, que os limitam completamente. Eles se viam incapazes de reagir por causa da ameaça do grande gigante Golias. Aqui temos uma situação de vergonha e ameaça, que muitas vezes surge na vida de muitas pessoas. Essa passagem não é apenas uma história, mas ela retrata uma situação. A maior afronta é aquela que nos sobrevém e nos desmotiva. É ouvir alguém a todo tempo nos dizer: você não conseguirá, não chegará lá, não conseguirá alcançar o sucesso. Talvez estas frases soem aos seus ouvidos como as ameaças de um Golias na sua vida, tentando desestabilizar a sua fé. Nesse contexto, o jovem Davi fez a diferença. Jesus tem poder também para fazer a diferença na sua e na minha vida. Ele pode mudar o rumo da nossa história. Davi não perguntou por que os homens do exército de Israel estavam atemorizados e apavorados. Ele fez a sua pergunta diretamente para aquele que o afrontava, que se dizia forte, e disse: Quem é, pois, esse incircunciso filisteu? Davi sabia que a pergunta dele chegaria ao conhecimento do gigante.
Davi menosprezou Golias, colocando em uma posição inferior, não levando em conta a sua aparência. A atenção de Davi estava no Deus Todo-Poderoso. A intenção de Davi era dizer que não dava valor à afronta de Golias. O irmão de Davi irritou-se com ele e considerou-o um presunçoso, por ele não estar atemorizado. E eu falo para você, diga para a sua adversidade, você não significa nada para o meu Deus. Não valorize o que o diabo diz, mas valorize o que Deus fala. Davi não fugiu da afronta. Ele sabia que a ameaça era real, mas se colocou na posição de vencedor, não se deixando intimidar por ela. Então, repita assim comigo. Acabou. Quem és tu, afronta, diante da palavra e do poder de Deus na minha vida? E eu te enfrento em nome do Senhor Jesus. Davi falou para Golias que o mataria, arrancaria sua cabeça e juntaria o seu corpo a outros cadáveres dos filisteus. Temos que colocar as nossas ameaças em um lugar distante de nós. Davi descreveu as etapas de destruição do seu inimigo. Ele sabia que não poderia vencer Golias se lutasse corpo a corpo, mas Davi preferiu confiar em Deus. Existem afrontas que precisam ser eliminadas por etapas, mas com certeza elas nunca subsistirão contra a sua vida. Não havia possibilidades humanas de vencer o gigante. Porém, Davi percebeu que havia uma brecha por entre o capacete de Golias, na região da testa, e foi exatamente ali que a pedra, lançada pela funda de Davi, acertou. Davi disse, hoje mesmo, há cristãos que esperam para enfrentar as afrontas em um tempo oportuno, estão sempre protelando o momento do combate. Há situações em que você ou vence ou vence. Então repita assim comigo, o tempo da minha vitória é hoje mesmo. E se você está atravessando alguma situação de confronto, profetize hoje mesmo a sua vitória. Basta uma atitude sua para o Senhor lhe conceder a vitória. Davi repreendeu o gigante que estava lhe afrontando. Ele profetizou para onde a afronta deveria ir e o que aconteceria a ela. Então, diga à enfermidade, ao problema, à dificuldade, ao desemprego, ao pecado e à insônia. Eu vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos. E só quando Golias caiu morto, foi que Davi pôde perceber o quanto ele era grande. Mas depois de morto, Golias já não mais representava nenhuma ameaça para o povo de Deus. A nossa atitude determina o que acontecerá com a nossa afronta. Só depende de uma atitude correta. Davi exerceu a sua fé. Suponhamos que em uma discussão em casa, o marido, nervoso, fale para a esposa, eu vou embora. E a esposa diga, eu casei com um homem errado. Exatamente nesse momento, o diabo estará registrando tudo o que é falado e planejará o seu ataque para destruir esse casamento. Porém, se nos mantivermos vigilantes, falando palavras cheias de sabedoria e mansidão, poderemos contornar os momentos de tensão e acabar com todos os ataques do inimigo que se levanta contra nós. Basta darmos uma direção à afronta. E se você está sendo atacado por Satanás, resista-o na fé, de uma direção certa a essa resistência. Embora o povo de Deus tenha presenciado grandes milagres, o diabo continua nos afrontando, fazendo ameaças físicas e espirituais. Porém, não devemos temer se Deus estiver conosco. Ele nos dará grande livramento na fornalha do fogo ardente e na cova entre os leões. A violência é uma das grandes afrontas que o diabo tem usado. Ela gera medo e desconfiança entre os homens. Mas eu digo a você uma coisa, irmão e irmã. Quem tem o Senhor tem a sua proteção e a sua provisão o tempo todo. A proteção do Senhor está sobre nós, todo o tempo. A ameaça pode ser grande, mas ela não prevalecerá. Você recebeu a marca do sangue do Cordeiro e foi separado por ele. Por isso, a partir de hoje,
Você não será mais alvo da afronta, mas levante-se e diga: acabou, já não sou mais alvo da afronta, em nome de Jesus. É momento de oração. Santíssimo Deus, poderoso Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, neste momento estamos aqui agradecendo mais uma vez por um dia de vida, de saúde, de bênção e de vitória, porque até aqui o Senhor nos ajudou. E nós estamos aqui, Pai, porque reconhecemos que sem Ti nada podemos fazer. Pai, não permita que o medo, a negatividade e toda afronta, Pai, que possa estar vindo sobre a nossa vida, venham prevalecer. Mas nós confiamos em Ti, depositamos a nossa confiança em Ti, entregamos a nossa vida nas Tuas mãos. E sabemos, Pai, que Tu és o Deus Todo-Poderoso, que para Ti não tem nada demasiadamente difícil. E a Tua palavra diz que o justo não será desamparado e que a sua descendência não mendigará o pão. E nesse dia de hoje, Pai, que o Senhor venha visitar cada pessoa que está nos acompanhando, de perto, de longe, do Brasil, do mundo, de casa, do hospital, aonde essa pessoa estiver. E que o Senhor venha operar grandemente, operando milagres, fazendo sinais de prodígios e maravilhas. É o que eu lhe peço, desde já agradeço pela bênção, pela vitória, pela resposta, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Pastora Fátima, da Igreja Evangélica Apostólica Poder de Cristo. Que a bênção do Senhor, que enriquece não acrescenta dores, venha sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Glória a Deus.